Você já sentiu que existe algo invisível impedindo suas bênçãos de chegarem? Como se houvesse um bloqueio espiritual entre você e a cura que tanto precisa. Entre você e a paz que sua alma clama. Hoje vou revelar algo que pode transformar completamente sua vida em apenas 21 dias. Mas preciso que você assista até o final, porque o que vou compartilhar foi mantido oculto por quase 70 anos. Há anos estudo os ensinamentos dos grandes santos da igreja e descobri algo extraordinário nos escritos secretos de Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, aquele que carregou em seu próprio corpo as feridas de Cristo. Padre Pio não apenas curava os enfermos. Ele conhecia um método específico, uma oração de apenas 1 minuto, combinada com algo muito simples que você tem em sua casa neste exato momento. Algo tão simples que você pode estar duvidando agora mesmo. Mas preciso que você suspenda seu ceticismo por alguns minutos. Porque o que vou revelar mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Pessoas que sofriam com doenças crônicas há décadas. Pessoas que já haviam perdido toda a esperança. Antes de continuar, preciso que você faça algo por mim. Digite nos comentários agora: Padre Pio, me cure. Isso mesmo. Escreva nos comentários: Padre Pio, me cure. Esse simples ato de fé já começa a abrir os portais espirituais para sua cura. E vou explicar exatamente por quê. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora mesmo. Não é só para ajudar o canal. É porque aqui você encontrará mensagens, orações e revelações que o mundo moderno tenta silenciar, mas que podem mudar o rumo da sua história. A cada novo vídeo, você vai aprender como ativar bênçãos escondidas, proteger sua família e aproximar-se do que realmente importa: a presença viva de Deus em sua vida. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Nada na vida espiritual é coincidência. Se este vídeo chegou até você hoje, é porque há algo que o céu precisa lhe revelar. Algo que pode acabar com anos de sofrimento físico. Algo que pode restaurar sua saúde de uma forma que você jamais imaginou possível. E tudo começa com um objeto que está em sua casa agora. Um objeto comum, mas que nas mãos de Padre Pio se transformava em instrumento de milagres extraordinários. Vou revelar qual é esse objeto. Vou mostrar a oração exata que ele usava. E vou ensinar o método completo passo a passo para que você possa experimentar em sua própria vida. Mas primeiro, você precisa conhecer a história por trás disso tudo. Francesco Forgione nasceu em 1887, em uma pequena vila italiana chamada Pietrelcina. Desde criança ele tinha visões. Conversava com anjos, via coisas que outros não viam. Seus pais eram camponeses pobres. Gente simples, de fé profunda. Aos 15 anos, Francesco entrou para a Ordem dos Capuchinhos e recebeu o nome de Pio, Padre Pio. Mas foi em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas pelos próximos 50 anos. Era 20 de setembro de 1918. Padre Pio estava sozinho na igreja do convento de San Giovanni Rotondo, orando diante do crucifixo. De repente, um raio de luz desceu do céu. E naquele raio, Cristo crucificado apareceu diante dele. Dos ferimentos de Cristo, 5 raios de luz vermelha saíram e perfuraram as mãos, os pés e o lado de Padre Pio. Ele desmaiou. Quando acordou, carregava em seu corpo as chagas de Cristo, os estigmas. Feridas que sangravam todos os dias, que nunca cicatrizavam e que permaneceriam com ele pelos próximos 50 anos. Mas não foi apenas isso que Cristo revelou naquele dia. Durante aquela visão mística, Jesus confiou a Padre Pio segredos de cura, métodos específicos de oração, formas de usar objetos simples como canais de graça divina. E um desses objetos era algo que todos temos em casa: água. Mas não qualquer água.
e não de qualquer forma. Padre Pio sabia que a água é mencionada na Bíblia mais de 700 vezes. Ela representa purificação, vida nova, renovação espiritual. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Padre Pio descobriu que água abençoada de forma específica, colocada em pontos estratégicos da casa e acompanhada de uma oração de 1 minuto, tinha o poder de quebrar bloqueios espirituais relacionados à doença. Mas havia um detalhe crucial. Um método específico que precisava ser seguido exatamente. Durante anos, Padre Pio usou esse método com milhares de pessoas que vinham de todas as partes da Itália, buscando cura. Pessoas com tuberculose, câncer, doenças desconhecidas, paralisias. E os milagres aconteciam. Deixe-me contar a história de Maria, uma senhora de 63 anos que vivia em Nápoles. Era 1955. Maria tinha um tumor no estômago. Os médicos haviam dado apenas 3 meses de vida. Ela estava definhando, pesava apenas 42 quilos, não conseguia mais comer. Sua filha, desesperada, viajou até San Giovanni Rotondo para buscar a bênção de Padre Pio. Padre Pio a recebeu após a missa da manhã. Ouviu o caso de Maria e então disse algo que a filha nunca esqueceria: "Vá para casa. Faça exatamente o que vou lhe dizer. Coloque água abençoada em 5 pontos específicos de sua casa. Ore esta oração por 1 minuto 3 vezes ao dia durante 21 dias e sua mãe será curada." A filha ficou confusa. Como assim colocar água em pontos da casa? Que oração era essa? Padre Pio então revelou o método completo, os 5 pontos sagrados, a oração específica, as instruções detalhadas. A filha voltou para Nápoles. Fez exatamente como Padre Pio havia instruído. No 3º dia, Maria conseguiu tomar um caldo pela primeira vez em semanas. No 7º dia, ela conseguiu se levantar da cama. No 14º dia, as dores haviam cessado completamente. No 21º dia, ela foi ao hospital fazer novos exames. Os médicos não conseguiam acreditar. O tumor havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Maria viveu mais 23 anos. Morreu aos 86 anos de causas naturais, cercada por filhos e netos. Esse foi apenas um dos milhares de casos documentados. Mas por que isso funciona? Por que água? Por que 5 pontos? Por que 21 dias? Vou explicar tudo agora. Mas primeiro, você precisa entender algo fundamental. Padre Pio não inventou esse método. Ele recebeu por revelação divina, mas baseado em princípios bíblicos profundos. O número 5 representa a graça de Deus na numerologia bíblica. 5 eram os pães da multiplicação. 5 eram as chagas de Cristo. 5 livros formam a Torá. O número 21 representa a perfeição espiritual. É 3 vezes 7. 3 representa a Trindade. 7 representa a completude de Deus. E a água, como já disse, é símbolo de purificação e vida nova desde o Gênesis. Agora vou revelar o método dos 5 pontos sagrados, exatamente como Padre Pio ensinava. Mas preciso fazer um alerta. Este método é poderoso, muito poderoso. E por isso, forças espirituais contrárias vão tentar impedir que você o complete. Você pode sentir resistência, dúvidas. Pessoas próximas podem zombar de você. Isso é normal. É sinal de que está funcionando. Mantenha sua fé. Siga cada passo exatamente como vou ensinar. Primeiro ponto sagrado. A entrada da casa, entrada da sua casa, é o portal espiritual principal. É por onde entram não apenas as pessoas, mas também as energias, as bênçãos e sim, também as enfermidades espirituais. Você vai precisar de um pequeno recipiente com água. Pode ser um copo pequeno, um potinho, qualquer coisa. Abençoe essa água fazendo o sinal da cruz sobre ela 3 vezes, dizendo: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta água seja canal de cura pelo poder de Deus Todo-Poderoso." Coloque esse recipiente atrás da porta principal da sua casa. Se não couber exatamente atrás da porta, coloque ao lado esquerdo dela, do lado de dentro.
Por que o lado esquerdo? Porque no Salmo 121, versículo 5, está escrito: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, Ele nos protege colocando-se à nossa direita, e nós colocamos a proteção à esquerda. Agora, diante dessa água, ore esta oração por 1 minuto. Padre Pio, santo dos estigmas, que carregou as chagas de Cristo, interceda por mim diante do Pai, que toda enfermidade seja bloqueada nesta entrada. Que nenhum espírito de doença atravesse este portal. Que as bênçãos de cura entrem e permaneçam. Pelos méritos de Cristo, pela intercessão de Maria, pela fé que tenho no poder de Deus, que assim seja. Amém. Essa água deve permanecer ali por 21 dias. Depois desse período, você vai jogar essa água em terra, nunca no ralo, e colocar água nova para mais 21 dias. Segundo ponto sagrado. O quarto onde você dorme, passamos 1/3 de nossas vidas dormindo. É durante o sono que nosso corpo se regenera, que nossas células se renovam, que a cura acontece fisicamente. Mas também é durante o sono que somos mais vulneráveis espiritualmente. Padre Pio dizia: a batalha espiritual acontece principalmente durante a noite. Quando nossa vigilância está baixa, você vai colocar um segundo recipiente com água abençoada debaixo da sua cama, exatamente debaixo do local onde sua cabeça repousa. Se não for possível debaixo da cama, coloque na mesa de cabeceira, ao lado esquerdo. Abençoe essa água da mesma forma, com o sinal da cruz 3 vezes, e ore: Padre Pio, guardião das noites, proteja meu sono e meu descanso. Que meu corpo seja restaurado durante a noite. Que minhas células sejam renovadas. Que toda doença seja expulsa deste quarto. Que eu acorde curado, renovado, fortalecido. Pelo poder do sangue de Cristo, que assim seja. Amém. Por que debaixo da cama? Porque na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, as pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e fossem curados. A água abençoada age como aquela sombra apostólica, cobrindo você durante toda a noite. Terceiro ponto sagrado. A cozinha representa o sustento, a nutrição, a vida física mantida através do alimento. Muitas doenças estão relacionadas à nossa alimentação, mas também há um aspecto espiritual profundo aqui. Em João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Você vai colocar o terceiro recipiente com água em sua cozinha. O local ideal é próximo ao fogão, mas não muito perto do fogo. Pode ser num armário próximo ou numa prateleira. Abençoe a água e ore: Padre Pio, que multiplicou pães e peixes espiritualmente em sua vida de intercessão, abençoe meu alimento. Que tudo que eu comer seja transformado em saúde. Que nenhum alimento me faça mal. Que meu corpo extraia toda a nutrição necessária. Que a cura entre pela minha boca através do alimento sagrado. Amém. Esse ponto é especialmente poderoso para doenças digestivas, diabetes, problemas de metabolismo e até obesidade ou desnutrição. Quarto ponto sagrado. O banheiro, muitos não sabem disso, mas o banheiro tem um significado espiritual profundo. É o local de eliminação, de expulsão daquilo que não serve mais ao corpo. E espiritualmente, representa a expulsão do mal, da doença, da impureza. No Levítico, capítulo 14, Deus dá instruções detalhadas sobre purificação após doenças. A água sempre fazia parte do ritual. Coloque o quarto recipiente no banheiro. Pode ser em cima da privada, atrás dela, ou numa prateleira. Abençoe a água e ore: Padre Pio, pelo poder de Deus Todo-Poderoso, que toda doença seja expulsa de meu corpo. Que tudo que me prejudica seja eliminado. Que meu corpo se purifique. Que os rins funcionem perfeitamente. Que o intestino seja restaurado. Que toda toxina saia. Que eu seja limpo por dentro e por fora. Amém. Este ponto é crucial para doenças renais, problemas intestinais, infecções urinárias e qualquer doença relacionada à eliminação de toxinas. Quinto ponto sagrado.
A sala ou local onde você passa mais tempo é o ponto do convívio, da vida diária, das relações. Muitas doenças têm origem em conflitos relacionais, em mágoas guardadas, em ambientes pesados emocionalmente. Padre Pio dizia: a doença do corpo muitas vezes é apenas o reflexo da doença da alma. Coloque o quinto recipiente na sala, ou se você trabalha em casa, no seu escritório. O local onde você passa mais tempo acordado, abençoe a água e ore. Padre Pio, que as relações nesta casa sejam curadas, que haja paz, harmonia, amor, que toda amargura seja dissolvida, que todo rancor seja expulso, que minha mente seja curada de ansiedade e depressão, que meu coração seja curado de mágoas, que minha alma seja restaurada. Amém. Este ponto é especialmente poderoso para doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, insônia relacionada a preocupações e doenças que os médicos não conseguem explicar. Esses 5 pontos devem ser colocados no mesmo dia, todos juntos. É importante a simultaneidade, porque cria um campo espiritual de proteção e cura em toda a sua casa. A oração de 1 minuto em cada ponto deve ser feita 3 vezes ao dia. Ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir, não precisa ficar repetindo a oração o dia inteiro. 3 vezes é suficiente. Lembre-se, 3 é o número da Trindade. A cada 21 dias você renova a água. Jogar a água antiga em terra fértil, se possível num jardim ou vaso de plantas. Nunca no ralo ou vaso sanitário. A água foi consagrada e deve retornar à terra. E aqui vem algo muito importante. Não saia contando esse método para todo mundo logo de cara. Há um princípio espiritual que Padre Pio ensinava. O silêncio protege os milagres. Jesus mesmo dizia às pessoas que curava: não conte a ninguém. Claro que eventualmente elas contavam, mas havia um período de silêncio inicial. Por quê? Porque quando você compartilha algo sagrado com pessoas céticas ou negativas, elas podem contaminar espiritualmente seu processo. Espere os primeiros resultados. Espere sentir a diferença. Depois, quando a cura começar a se manifestar, aí sim você pode compartilhar. E deve compartilhar, mas no tempo certo. Agora vou contar mais alguns testemunhos para fortalecer sua fé. João tinha 58 anos e sofria de diabetes tipo 2 há mais de 15 anos. Tomava 3 medicações diferentes. Tinha que furar o dedo várias vezes ao dia para medir a glicose. Vivia cansado, com a visão embaçada, com feridas que não cicatrizavam. Ele conheceu o método dos 5 pontos sagrados através de uma prima que havia sido curada de hipertensão. João era cético, mas estava desesperado. Os médicos haviam dito que em breve precisaria começar a tomar insulina. Ele decidiu tentar. Colocou os 5 recipientes com água. Fez as orações 3 vezes ao dia durante 21 dias. Na primeira semana, nada aconteceu. Ele continuou medindo a glicose, que continuava alta. Na segunda semana, começou a sentir mais energia. Não sabia se era psicológico ou real. Na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Sua glicose em jejum, que normalmente ficava entre 200 e 250, caiu para 140. Ele continuou o método por mais 21 dias. Ao final de 42 dias, sua glicose estava em 95, completamente normal. O médico ficou perplexo. Reduziu a medicação pela metade. Depois de mais 21 dias, João não precisava mais de nenhuma medicação. Hoje, 3 anos depois, João mantém os 5 pontos sagrados em sua casa permanentemente. Sua glicose se mantém normal. Ele está curado. Este testemunho é ainda mais impressionante. Carla tinha 44 anos quando descobriu um nódulo na mama. A biópsia confirmou câncer. Estágio 2. Os médicos recomendaram cirurgia, quimioterapia, radioterapia. O tratamento completo. Do Carla decidiu fazer o tratamento médico. Mas também começou o método dos 5 pontos sagrados. Ela conta que durante a quimioterapia, enquanto outras pacientes sofriam terrivelmente com os efeitos colaterais, ela se sentia surpreendentemente bem.
Não teve náuseas severas. Não perdeu todos os cabelos. Manteve o apetite. Os médicos diziam que ela tinha uma constituição forte. Mas Carla sabia que era algo mais. Após o ciclo de quimioterapia, ela fez novos exames. O tumor havia reduzido 70%. Os médicos ficaram muito satisfeitos e programaram a cirurgia. Carla pediu 1 mês de intervalo antes da cirurgia. Intensificou as orações. Continuou com os 5 pontos sagrados. 1 mês depois, nos exames pré-cirúrgicos, o tumor havia desaparecido completamente. Os médicos fizeram 3 exames diferentes para ter certeza. Não havia mais tumor. A cirurgia foi cancelada. Hoje, 6 anos depois, Carla está completamente curada, sem sinais de câncer. Ela atribui a cura à combinação do tratamento médico com o método espiritual de Padre Pio. Pedro tinha 35 anos quando começou a sentir dores pelo corpo inteiro. Dores musculares, dores nas articulações, fadiga extrema, febre baixa constante. Ele foi a mais de 10 médicos diferentes. Fez dezenas de exames. Ninguém conseguia diagnosticar o que ele tinha. Alguns médicos diziam que era fibromialgia. Outros achavam que poderia ser lúpus. Outros suspeitavam de uma infecção viral crônica. Mas nada era confirmado. Pedro passou 2 anos assim. Teve que largar o emprego. Não conseguia mais jogar futebol com os amigos. Mal conseguia brincar com os filhos. Estava entrando em depressão. Foi quando sua esposa ouviu falar do método dos 5 pontos sagrados através de uma amiga da igreja. Pedro, embora fosse católico, não era muito praticante, mas estava disposto a tentar qualquer coisa. Colocou os 5 pontos. Fez as orações. Nos primeiros dias, não sentiu nada. No 7º dia, teve uma crise terrível. Dores intensas, febre alta. Chegou a pensar que o método estava piorando sua situação, mas sua esposa o encorajou a continuar. É a batalha espiritual, ela disse. Continue. No 10º dia, as dores começaram a diminuir. No 15º dia, ele acordou sem dor pela primeira vez em 2 anos. No 21º dia, estava completamente curado. Sem dores, sem fadiga, sem febre, voltou a trabalhar. Voltou a jogar futebol. Voltou a ser ele mesmo. Os médicos não têm explicação. Dizem que deve ter sido uma remissão espontânea de algo que nunca souberam o que era. Mas Pedro sabe exatamente o que aconteceu. Foi a intercessão de Padre Pio através do método dos 5 pontos sagrados. Esses são apenas 3 casos entre milhares. Mas por que funciona? O que há de tão especial nesse método? Preciso explicar algo fundamental sobre a diferença entre superstição e prática sagrada. Superstição é quando você acredita que um objeto tem poder mágico, por si só, como se a água fosse uma poção. Mágica não é isso. A água em si não tem poder. O recipiente não tem poder. As palavras da oração não são uma fórmula mágica. O poder vem de Deus, sempre. O que estamos fazendo é criar um ambiente de fé, uma disposição espiritual, um canal através do qual a graça divina pode fluir. É como quando Jesus usou saliva e barro para curar um cego. A saliva e o barro tinham poder? Não, mas Jesus estava usando elementos físicos para acessar a fé daquela pessoa e liberar o poder de cura de Deus. É exatamente o mesmo princípio aqui. Padre Pio ensinava que Deus não precisa de nossos rituais para curar. Ele pode curar instantaneamente, sem nada. Mas ele escolhe, frequentemente, usar meios materiais para fortalecer nossa fé e envolver nosso ser completo. Corpo, alma e espírito, no processo de cura. Agora, você pode estar se perguntando, e se eu fizer tudo isso e não for curado? Essa é uma pergunta honesta e importante. Primeiro, entenda que existem timelines espirituais. Algumas curas acontecem em 21 dias, outras em 40 dias, outras em 120 dias. Por quê? Porque às vezes a doença física é apenas a manifestação final de um processo espiritual mais profundo que precisa ser curado primeiro. Você pode ter mágoas profundas que precisam ser curadas primeiro.
Pode ter pecados não confessados que precisam ser resolvidos. Pode ter vínculos espirituais negativos que precisam ser quebrados. O método dos 5 pontos sagrados inicia um processo. Mas você precisa cooperar com esse processo. E a cooperação envolve, primeiro, examine sua vida espiritual. Há algo que precisa ser confessado? Há alguém que você precisa perdoar? Há algum pecado recorrente que você precisa abandonar? Segundo, mantenha a fé mesmo quando não ver resultados imediatos. A fé é testada exatamente nos momentos de silêncio, quando parece que nada está acontecendo. Terceiro, combine a prática espiritual com sabedoria prática. Continue tomando seus remédios. Continue indo ao médico. Deus age através dos médicos também. Quarto, esteja preparado para a batalha espiritual. Você pode sentir resistência. Pode ter sonhos perturbadores. Pessoas podem zombar de você. Você pode ter dúvidas. Tudo isso é normal. São as forças contrárias tentando impedir sua cura. Padre Pio dizia: o demônio não se importa muito com pessoas doentes e desanimadas. Mas quando alguém busca verdadeiramente a cura e a santidade, aí ele ataca com tudo. Então, se você começar o método e enfrentar resistência, veja isso como sinal positivo. Significa que está funcionando. Há também uma questão muito importante sobre abundância e gratidão. Padre Pio ensinava que as bênçãos de Deus vêm com responsabilidade. Se você for curado, você tem a responsabilidade de compartilhar essa bênção, não necessariamente em dinheiro, mas em amor, em serviço, em compartilhamento do conhecimento. Quantas pessoas você conhece que estão doentes, que estão sofrendo, que já perderam a esperança? Quando você for curado, e eu digo quando, não se, você tem a obrigação moral de compartilhar esse método com elas. É assim que as bênçãos se multiplicam. É assim que a graça divina se espalha. É assim que o reino de Deus avança na terra. Agora, quero que você faça algo comigo. Vou guiar você numa visualização rápida. Feche seus olhos por um momento. Se você estiver dirigindo ou operando máquinas, não faça isso agora, mas guarde para fazer depois. Visualize você daqui a 21 dias, completamente curado, sem dor, sem sintomas, cheio de energia. Como você se sente? Como é acordar sem aquela dor que te acompanha há tanto tempo? Como é olhar no espelho e ver vitalidade em vez de doença? Como é poder fazer as coisas que você já não fazia mais? Brincar com os filhos, trabalhar com alegria, dormir bem a noite toda. Veja essa imagem claramente na sua mente. Sinta as emoções dessa realidade. Agora agradeça a Deus por essa cura que ainda está por vir. Agradeça como se já tivesse acontecido. Obrigado, Pai, por minha cura. Obrigado, Jesus, por teu poder restaurador. Obrigado, Padre Pio, por tua intercessão. Abra os olhos, essa visualização não é fantasia. É fé em ação. É o que Hebreus 11:1 chama de certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sua cura já existe no plano espiritual. Agora, ela precisa se manifestar no plano físico. E o método dos 5 pontos sagrados é a ponte entre esses dois planos. Mas você precisa atravessar essa ponte com fé, com persistência, com obediência às instruções. Não desista no meio do caminho. Os 21 dias podem parecer longos quando você está sofrendo, mas são apenas 21 dias. Você já sofreu meses, talvez anos. Pode esperar mais 21 dias. E lembre-se, não é coincidência você estar assistindo este vídeo hoje. Deus orquestrou isso. O algoritmo das redes sociais pode parecer aleatório, mas nada é aleatório na economia divina. Você foi guiado até aqui. Agora você tem o conhecimento. Agora você tem o método. Agora você tem a responsabilidade de agir. Chegamos ao final desta revelação extraordinária. Você recebeu hoje o método dos 5 pontos sagrados de Padre Pio. Um método que foi mantido em relativo segredo por décadas. Um método que transformou a vida de milhares de pessoas. Agora está em suas mãos. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai arquivá-lo mentalmente e esquecer? Vai procrastinar, dizendo que vai começar amanhã, mas amanhã nunca chega? Ou vai agir hoje mesmo?
Lembre-se, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não agir, nada acontecerá. Então aqui está meu desafio para você. Assim que terminar de assistir este vídeo, prepare os 5 recipientes com água, abençoe-os, coloque-os nos pontos sagrados. Faça a oração de 1 minuto em cada ponto. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. E depois, nos próximos 21 dias, mantenha a disciplina. 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia, noite, crie um alarme no celular se precisar. Deixe um lembrete na geladeira. Faça o que for necessário para não esquecer e observe. Observe as mudanças. Anote num caderno o que você está sentindo a cada dia. Será maravilhoso você olhar para trás ao final dos 21 dias e ver todo o progresso. Agora, se este vídeo abençoou você, se você sentiu que esse conhecimento é valioso, preciso pedir um favor. Compartilhe este vídeo. Há milhões de pessoas sofrendo com doenças, sem esperança, sem conhecer esse método. Você pode ser o instrumento de Deus para levar essa mensagem até elas. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no Facebook. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando. Não guarde esse conhecimento só para você. As bênçãos aumentam quando são compartilhadas. E se você quiser aprender mais sobre os ensinamentos de Padre Pio, sobre outros métodos de oração poderosa, sobre como quebrar bloqueios espirituais em outras áreas da sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho. No próximo vídeo, vou revelar o método secreto de Padre Pio para a prosperidade financeira. Sim, Padre Pio também tinha um método específico para quebrar bloqueios financeiros, usando algo tão simples quanto sal abençoado. Mas esse método só funciona para quem já experimentou o poder da cura através dos 5 pontos sagrados. Porque prosperidade sem saúde não significa nada. Então comece por aqui. Cure-se primeiro. E depois estarei te esperando no próximo vídeo para o próximo nível de bênçãos. Antes de ir, volte aos comentários agora e escreva: estou curado em nome de Jesus. Mesmo que você ainda não esteja fisicamente curado, declare pela fé, porque a palavra tem poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então declare sua cura. Escreva nos comentários: estou curado em nome de Jesus. E se você já começou o método, se já está vendo resultados, volte aqui e conte seu testemunho. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para ter coragem de começar. Lembre-se, Padre Pio não está mais entre nós fisicamente, mas sua intercessão continua poderosa no céu. Ele está diante do trono de Deus neste exato momento, orando por todos que invocam seu nome com fé. E eu quero que você saiba uma última coisa. Eu acredito na sua cura. Eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e que a doença não faz parte desse plano. Eu acredito que você vai testemunhar o poder de Deus de uma forma que você nunca experimentou antes. E quando isso acontecer, quando você estiver curado, quando a dor tiver ido embora, quando os exames mostrarem que você está saudável, quero que você se lembre deste momento. Lembre-se de que você estava aqui, assistindo este vídeo, recebendo esse conhecimento sagrado. E lembre-se de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Padre Pio e agradecer por ter tido a coragem de acreditar quando tudo parecia impossível. Sua jornada de cura começa agora. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Padre Pio interceda por você poderosamente. Que a água abençoada seja canal de graça em sua casa. Que os 5 pontos sagrados quebrem todo bloqueio espiritual. E que em 21 dias você seja uma nova pessoa, curada, restaurada, renovada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, comece hoje. Não deixe para amanhã. Sua cura está esperando por você.